Vamos ler junto Romanos capítulo 15, versículo 7. Será projetado aqui na frente também, se você preferir. Aceitem-se uns aos outros. Esse é o tema da pregação dessa manhã. Vamos ler junto? Vamos lá? Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma com que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Amém. Irmãos, por favor. Se hoje fosse o último dia da sua vida, o que você faria? Ah, mas pastor, eu tenho mais 40 anos, 30 anos para viver. Será? Estudando o livro de Tessalonicenses e o que aconteceu durante a semana, Deus me perguntou, se hoje fosse o último dia da sua vida, o que você faria? O que você lamentaria? Conheço um senhor que ficou doente, parou, foi na UTI, última mensagem, eu ouvi celular, última mensagem que ele queria mandar para a filha, filha, te amo. Acabou, não conseguiu terminar. Se hoje fosse o último dia das nossas vidas, com certeza você não viveria com cheio de ódio, raiva, brigando. Então, refletindo essa pergunta, irmãos, eu tomei essa decisão. Como a gente está vindo para o Bom Retiro, oração matinal, uma vez por semana eu estou indo tomar café na casa da minha mãe. Eu liguei para minha mãe e falei, mãe, amanhã eu vou tomar café. Irmãos, vocês não fazem ideia, banquete que minha mãe preparou. Ovo, pêssego, mamão, beterraba, presunto e queijo, pão, quer ver? Tomate, assou, tomate. Mas ela ficou tão feliz. Amados, qual a principal diferença entre a igreja do século I e do século XXI? Cristo é o mesmo, batismo também. Eu creio que é comunhão. Comunhão é a principal diferença. Irmãos, igreja primitiva, quando a igreja começou, comunhão era intensa, havia comida, havia encontros diários, sabe? E eles compartilhavam a palavra, encorajavam. Hoje, a gente não tem esse tempo. E quando você encontra, o cara fica só no celular. É triste. É triste. O que estraga a nossa comunhão, nosso relacionamento, é falta de tempo, falta de reflexão, e isto gera falta de autoconhecimento. Alguns anos atrás, as empresas contratavam pessoas pelo seu grau de estudo e habilidade. Porém, hoje eles valorizam primeiro autoconhecimento e inteligência emocional. Antigamente, irmãos, uma empresa contratar alguém, primeira pergunta, onde você fez faculdade? É USP, então está dentro. Hoje não, isso mundialmente. Primeira coisa que eles olham é autoconhecimento. Em que área você é bom? Segundo, inteligência emocional, capacidade de conviver e trabalhar em paz com outras pessoas. Por favor, você já deve ter visto essa janela, janela de Johari, janela da alma. Tem a área da sua vida que você conhece e outras também. Tem a área em que você conhece, mas outras não. Você não conhece, mas outros conhecem. Tem a área em que nem você, nem outros conhecem. Essa janela. Irmãos, algo que... informação importante para mim foi esse 40%. Segundo um famoso pastor psicólogo,
Ele falou assim: eu não conheço 40% de mim mesmo. Irmãos, informação importante. 40%. Muitas áreas. Você que se acha, eu me conheço bem. Não. Talvez você não se conhece tão bem assim. Então, muita gente, por isso que vive no orgulho. Eu sou o cara. Eu sou o grande líder. Eu sei me relacionar bem. Né? Eu sou. 80%. E 20%. Eu não sei fazer. Complexo de inferioridade. Por isso há um negócio chamado projeção. Não sei se você já ouviu falar. Projeção. O que é projeção? É mecanismo de defesa adotado pelos seres humanos. Isto ocorre quando uma pessoa atribui a outra pessoa pensamentos e atitudes que ela mesma não pode tolerar. Tem área da sua vida que você não aguenta ver. Seja isso ira, seja isso preguiça. Então você projeta nos outros. Bom, você que é pai, preste atenção. Pai, o filho que deixa você bravo toda hora, é o que mais se parece com você. Muita gente vem pedir aconselhamento para o pai. Pastor, eu não sei por que esse moleque é assim, esse filho é assim. Eu não sei por que ele é assim. Eu tenho resposta. Porque ele é igual a você. Talvez a pessoa com a qual uma mãe mais discuta nesse mundo seja justamente um de seus filhos. Em vários casos, os pais não aceitam certas atitudes dos filhos ou tentam corrigi-los justamente por se enxergarem nele. Sabia disso? Isso é projeção. O que incomoda no outro tem a ver com você, irmão. Aquilo está incomodando, tem alguma coisa com você. Você conseguiu enxergar o problema e está incomodando você? Tem alguma coisa ali em você. Recentemente, um pastor compartilhou, um membro, irmão da igreja dele, passou por 8 divórcios. E veio pedir aconselhamento. Pastor, essas mulheres não prestam. 8 divórcios. Essas mulheres. O problema não está em mim. Então, por isso, Romanos 12, 3 é tão importante. Vamos ler junto? Vamos lá? Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe. Conceito equilibrado. Ouve de Deus, entender que dom eu tenho. E também você precisa ter humildade e percepção para aprender com outros, né? Para ter um conceito equilibrado. Humildade para aprender com outros irmãos. Se você não para de julgar, aquele está errado, aquela pessoa está errada, você não vai poder aprender. Não tem momentos de reflexão. Por isso, a Bíblia usa muito essa palavra aqui, que chama uns aos outros. Vamos falar junto comigo? Uns aos outros. Vamos falar mais uma vez? Uns aos outros. Principalmente o apóstolo Paulo, irmãos, ele vai usar muito essa palavra, uns aos outros. Uns aos outros. Jesus, inclusive, falou, amem-se uns aos outros, e o mundo saberá que vocês são meus discípulos. Perdoar, sejam bondosos, compassivos, perdoem uns aos outros. Orem, servir, encorajar. Eu coloquei 5, mas tem muito mais. Abençoar, louvar, elogiar.
muita essa lista, não acaba. Essa semana eu estava lendo do livro John Stott. O que é igreja? Igreja é onde há reinado de Deus, onde há governança de Deus. Isso é igreja. Espírito Santo controla nossas ações. Irmãos, por isso que nossa igreja tem que ser diferente da empresa. Lá na empresa, se você não gostar, pode cortar. Tchau. Mas aqui não é. Por quê? É reino de Deus. É Espírito Santo que dá ordem. Em decorrência deste domínio do Espírito Santo, acontece isso. Perdoem uns aos outros. Amem uns aos outros. O desafio que eu quero deixar hoje, nessa manhã, é aceitar. Aceitar o outro irmão. Aceitando o outro, que você vai aprender mais sobre si mesmo e vai conhecer melhor nosso Deus. Isso é muito importante, profundo. É aceitando o outro irmão que você vai crescer na fé e vai conhecer nosso Deus melhor. Aceitar. Então, veja esse versículo 7, né? Irmãos, olha, talvez o livro mais magnífico, do livro mais fantástico do apóstolo Paulo é Romanos. Conclusão do livro de Romanos é aceitar, né? E versículo 7, vamos ler mais uma vez, vamos lá? Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma com que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Aceitar. Agora você deve perguntar, mas como aceitar? Como aceitar aquele irmão que me deixa tão irado? E aquele bajulador? E aquele controlador mentiroso, espalha boatos? Como aceitar um cara desse? Estamos no novo prédio. Todo sábado vem essa lição. Quem vai limpar aquela brinquedoteca? Quem vai limpar? Deixa aí, crianças vão brincar, eles vão limpar tudo. É assim, né? Ficou assim agora. Quem vai ficar com aquela sala? Quem pode treinar aqui no templo principal sábado? Porque não tem ar no Solideu. Estava quente. Foi pregar, sai suado. Porque não tem ar. É injusto. Como aceitar aquele irmão? A Bíblia deixa bem claro. Da mesma forma com que Cristo nos aceitou. Deus nos aceitou quando ainda éramos pecadores. Só pensava pecar. Como pecar? Como pecar? Mesmo assim Deus nos amou. Irmãos, nós somos uma igreja presbiteriana. Igreja presbiteriana é chamada de igreja reformada. Meus amados, eu tenho orgulho de dizer que eu sou pastor da IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil, IPB. Tenho orgulho, né? IPB. Pastor, qual é a diferença entre igreja normal aí e igreja reformada? Está aqui, ó, por favor. Principal diferença, ordem da salvação. Letra A, alternativa A. Igreja metodista, Assembleia de Deus, Holiness, eles vão ensinar assim. Mas se você se arrepender do seu pecado, com essa condição, crer, você vai receber salvação. E se você vacilar, pode perder a salvação. Esse é o ensinamento. Só que na nossa igreja reformada, igreja presbiteriana, nós cremos que eu creio, apesar de eu ser pecador, apesar de ter feito tantas coisas erradas, Deus me amou. Assim como o filho pródigo lembrou do seu pai, será que ele vai me aceitar? Eu vou ser escravo dele. Mas Deus,
Pai, venho abraçar. Eu creio nessa verdade, arrependo e recebo salvação. E se Cristo me salvou, não perco a salvação. Essa é a nossa crença, irmãos. Essa é a principal diferença. Próximo, por favor. Vamos ler esse versículo aqui, é tão importante. Vamos ler junto, bem alto. Vamos lá? Quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante. Quando você era fraco, ímpio, pecador, inimigo de Deus, Deus aceitou você. Sabe quando você estava no mundão fazendo besteira? Mesmo assim Deus abraçou você. Por isso você está aqui, por isso eu estou aqui. Se Deus me aceitou, se Jesus Cristo me aceitou assim, por que você não aceitaria outras pessoas? Sabe aquela parte da mulher adúltera? Pegaram uma mulher adúltera, os homens vieram, pegou pedra, falaram, Jesus, pode jogar pedra, a gente vai matar essa mulher, vamos matar essa mulher. E a Bíblia fala que Jesus ficou lá, escrevendo alguma coisa. Tem várias interpretações. O que ele escreveu? Essa semana eu li, eu acho que é bem interessante essa interpretação. Jesus escreveu o nome das mulheres, que esses caras que pegou pedra, que teve caso. Maria da Acrimação. Maria da Acrimação. Vazou. Deus nos aceitou, apesar. Por que você não aceitaria aquele irmão? Segundo ponto e último, é aceitar para edificar. Romanos 15, versículo 1, 2. Vamos ler junto? Vamos lá? Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificar. Não é só aceitar, é para edificar. Aquele mentiroso, bajulador, eu tenho que deixar como ele. Deixa ele. É assim. Não, nosso papel, segundo o apóstolo Paulo, devemos suportar, aceitar, agradar, a fim de edificá-lo. Para que aquele irmão possa crescer na fé. Para que ele possa manter um bom relacionamento com Deus. E assim ouvir voz de Deus. Esse é o propósito de aceitar aquele irmão, edificar. Para aperfeiçoamento, para edificar, nós temos que aceitar esse irmão. Meus amados, acontece muito. Meu marido não presta, começa a falar mal dele. Minha esposa não sabe agradecer e começa a julgar. Isso aí não vai mudar. Não vai mudar. Quem muda as pessoas é Jesus Cristo. Você tem que orar para que meu marido possa reatar relacionamento com Deus. Que minha esposa possa ouvir voz de Deus. Por favor, próximo. Como isso é verdade? Irmãos, olha aqui. Esse triângulo. Quanto mais longe o casal está de Deus, mais longe eles estarão um do outro. Mais longe um do outro. Quanto mais próximo o casal está de Deus, mais próximo. O relacionamento melhora. Por isso que, irmãos, sem Deus não dá, casamento não vai durar. Hoje tem muita tentação.
diabo quer destruir e está destruindo. Quero concluir, trazer a aplicação da palavra de Deus de hoje. Aplicando. Diga para seu filho, amigo, família, irmãos, tenha esse santo hábito de falar, como você é precioso. Diga para seu filho, filho, você é tão precioso, você é tão amado. Você é bem-vindo. Toda vez que eu vou visitar hospital e orar, né? Uma criança, adolescente, algo que eu sempre faço. Olha, querido, olha, querida, Gabi, como você é amado. Tanta gente está orando por você, sabia? E pastor, separou, cancelou tudo para estar aqui, para orar por você. Você é muito precioso, muito importante para Deus. Que você possa falar palavras assim para seus filhos, os irmãos, família. Tem crianças, adolescentes que têm problema físico e mental. Os pais têm que gastar muito dinheiro, medicina, tempo para a criança entender que ele é amada. Eu só aceito. Segundo desafio que eu quero deixar é humildade para aprender com outros irmãos. Ter humildade, aceitar, apreciar, aprender e edificar a igreja de Deus. Assim Deus será glorificado. Irmãos, não é tão legal? Tem 4 equipes de louvor no Corandel. Tem equipe que canta os louvores que você não conhece. Tem equipe que canta aqueles louvores do ano 80. Essa diversidade é legal. Ouvir e respeitar a opinião do outro. Sabe qual é o nosso problema? Nosso grande problema? Enquanto o outro está falando, você não está ouvindo. Você está pensando o que você vai falar. Eu vou confessar, irmãos. Muitas vezes, hoje não, doutor, hoje não. Muitas vezes quando alguém está orando aqui, eu estou lá sentado, eu só estou pensando o que eu vou pregar. Senhor, me perdoa. Precisa ouvir, respeitar. Não seja tão duro, rígido, ríspido com outros. Lembre-se de como Deus tratou você. Como Deus foi misericordioso, bondoso. Quem você precisa aceitar e perdoar. Que faça isso. Isso é sério, irmãos. Pensa assim, viva cada dia. Hoje pode ser meu último dia. Preciso aproveitar. Dunguinho, desliga a luz aqui. Ali, desliga, sei lá, dá um jeito aí. Queria mostrar esse vídeo aqui, irmãos. Um garoto que foi adotado, sabe? E ele convidou 37 amigos. Garoto de 5 anos, Michael, nome dele. Não sei se você viu isso no noticiário. Por favor. 37 amigos foram lá. E foi essa confusão, essa bagunça, né? Mas achei legal esse negócio aqui. Na entrevista, um menino falou, Michael é meu melhor amigo, ele é gente boa. E tinha uma menina que falou, eu amo ele. Ele é aceito. Na igreja a gente precisa fazer isso. Irmão, criticar, falar mal, destruir. Isso o mundo faz tão bem. Mas na igreja nós precisamos encorajar, respeitar, elogiar, aceitar. Vamos nos colocar em pé, irmãos? Vamos nos colocar em pé?
Essa semana faleceu um irmão que vinha na nossa igreja. Jovem, morte trágica. Eu fui dirigir culto no cemitério. Teve uma vida dura. Eu, como pastor da igreja em que ele frequentou, falei para Deus, Deus, aceite Daniel. Ele foi um bom menino, trabalhador. Senhor, aceite ele de braços abertos. Que ele seja muito feliz lá no céu, com tua presença. Vamos orar 2 minutos, irmãos. 2 minutos de oração. Pedir perdão a Deus de ter sido tão crítico, rígido com as coisas. Que você possa perdoar, aceitar para engrandecimento do reino de Deus. 2 minutos de oração junto? Vamos estar orando junto? Senhor, derrama teu Espírito nessa manhã. Quebranta nossos corações. Venha teu reino nos nossos corações nesse momento. Que pessoas que entraram aqui possam sair daqui diferente, Pai. Senhor, que cada dia que o Senhor nos dá, que possamos viver com alegria, ser cheio do teu Espírito Santo. Que nós possamos viver para engrandecimento do teu nome. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, comunhão do Santo Espírito, esteja com a comunidade Yonah, que decidiu aceitar um ao outro, porque Cristo nos aceitou primeiro, agora e para sempre. Amém.